Vamos ao programa, então. Agora o assunto é ácido úrico. Recebo com muita honra o Dr. Roberto Antônio Carneiro, que é médico reumatologista da Sociedade Paranaense de Reumatologia. Seja bem-vindo ao programa, Dr. Roberto. Muito obrigado, muito obrigado. É uma honra estar aqui no programa. Que bom. O senhor sabe que essa entrevista foi pedido da nossa querida telespectadora, a Josefa Santos, lá de São Paulo. Que bom, né? Então, a Josefa pediu realmente que a gente abordasse esse tema ácido úrico, que eu acredito que é de interesse a todos. Vamos convidar o público, então, para participar da entrevista junto com a gente. Liga no 41-3221-6078 e você pode fazer as perguntas para o doutor junto comigo. É importante que todos participem, né, doutor? Todo prazer. O que é o ácido úrico, doutor Roberto? A primeira impressão que nós temos que ter é o seguinte, gota... Quando você fala em gota, que é relacionado com ácido úrico, você pensa logo assim numa gotinha de orvalho, você pensa num conta-gotas, não é? Uma coisa assim. Mas esse nome gota vem do latim guta e foi no 5º século antes de Cristo que na medicina hipocrática que eles chamaram de gota. Então, uma doença em que havia miasmas deletérios que entravam dentro da articulação, que pingavam dentro da articulação. Então, essa era a noção que se tinha, e desde aquela época se chama, então, gota. Mas a gota, essencialmente, eu me recordo dos anos 50, quando eu dei o meu primeiro passo dentro do ambulatório de reumatologia no Rio de Janeiro, na Federal, o primeiro caso que eu vi foi de gota. Foi uma coisa interessante. Então, uma coisa que você nunca mais esquece, a crise aguda da gota, não é? Então, o ácido úrico, nós todos temos elementos dentro do nosso organismo, nós temos as proteínas que vão degradar e vão transformar em ureia, que você mede no sangue e tudo, não é? E tem as purinas, que quando degradam, elas se transformam em ácido úrico. O que são as purinas? As purinas são elementos que já existem, substâncias que existem dentro do nosso organismo e tem fora do organismo também, que nós vamos depois falar sobre aqueles alimentos que contêm as purinas. Não é? Então, ela degrada através do metabolismo do fígado, ela vai ao rim e ela conjuga com os cristais e forma os cristais de urato, monourato. Esses cristais de monourato, eles podem represar no rim e dar cólica renal. Então já é uma coisa que acontece com os cristais de ácido úrico. Pode cair na circulação e eles são microscópicos e são como se fossem uns alfinetezinhos pequenos, com pontiagudos. Eles vão entrar dentro da célula, por exemplo, na articulação, eles entram dentro da articulação, entra na célula branca, ele perfura e solta os elementos da inflamação. Então, a inflamação causada pelos uratos é dessa maneira que funciona. Eles vão perfurar os glóbulos brancos e soltar aqueles elementos inflamatórios e dá a crise da gota. A crise da gota... Nós temos até imagem, doutor. Nós temos uma imagem que a gente pode mostrar para o senhor tentar explicar melhor. Olha lá. Ó. É uma crise aguda em que a doença, essencialmente, ela aparece em 95% dos homens. Somente 5% das mulheres. Então, a causa maior é nos homens. É interessante que nos aforismos de Hipócrates, ele já dizia, a mulher só vai ter gota depois da menopausa. Que realmente é uma verdade que estava nos aforismos de Hipócrates, hein? E até hoje isso também é válido. A descrição da gota aguda, ela é preferentemente no grande artelho. Então ele vai ficar vermelho, vinhoso. Onde mostramos aquela parte na imagem, muito né? Vamos voltar dolorido. a imagem ali para a gente Pode mostrar colocar melhor? a imagem de novo. Olha só, que o doutor quer mostrar. Então Olha é justamente na zona metatarsofalangiana. Ali ele deposita, ele vai dar uma vermelhidão vinhosa, muito dolorido, é uma crise aguda mesmo, muito dolorida, e que tem as condições do aparecimento, né? Por exemplo, como tem relação com os alimentos, isso acontece muito depois de uma refeição copiosa, que a pessoa come muito, e libações alcoólicas, principalmente cervejas, que a cerveja é rica em purinas, e a pessoa, durante a noite, acorda com aquela dor urente naquela articulação. Essa é classicamente a crise da gota, que pode dar no tornozelo ou no joelho, mas ela é sempre monoarticular, ela não dá em várias articulações. Isso é a crise da gota.
Posteriormente, se a doença evoluir, aí que ela pode dar em outras articulações. Mas a crise aguda, clássica, é no primeiro artelho, que foi mostrado ali, e é extremamente urente, é uma dor que incomoda muito, dor aguda, que pode durar, não tratada, de 30 a 40 dias. É muito tempo, né, doutor? Se não tiver tratamento, pode ter toda essa duração. Essa é a crise aguda da gota. Daqui a pouquinho nós vamos falar do tratamento, que acho que é o mais importante, mas vamos para Vitória, Espírito Santo. É isso, Chay? Temos um telespectador lá de Vitória, Espírito Santo, que está nos assistindo, e ele quer fazer uma pergunta para o senhor. Quem que está na linha? Deixa eu perguntar. É João. Oi, João, tudo bem? Obrigada por ter ligado ao programa. Participa junto com a gente. Qual que é a sua dúvida para o doutor Roberto? Qual a origem do lúpus? A origem do lúpus, o senhor pode falar disso? Posso. Vamos falar um pouquinho de lúpus, então. O lúpus é uma doença de autoagressão. Os elementos do nosso corpo passam a agredir os elementos do nosso corpo. É uma doença chamada autoimune. É uma doença que tem alterações articulares, daí ser vista pelo reumatologista, mas tem articulações em vários órgãos, pulmões, tem nos rins, no coração. Essa é o lúpus, que começa com manchas da pele avermelhadas, lembrando asas de borboleta, e é justamente o que nós chamamos de borboleta do lúpus, não é? São as manchas, né? Que é característica. Isso é o lúpus, é uma doença autoimune. Não tem nada a ver com a gota, né, Não, doutor? nós estamos numa doença estritamente metabólica, a nossa doença. Mas também o lúpus é tratado pelo reumatologista, Também, né? porque a expressão da doença inicialmente pode ser articular. Dores articulares, inflamação em várias articulações. Essa é uma manifestação do lúpus, viu? Qualquer sintoma que a pessoa sinta, o importante é realmente procurar um médico para saber o diagnóstico correto. Desde que os sintomas, Cecília, desde que os sintomas perdurem, você deve procurar o médico. Sempre, né, doutor? A gente vai para um rápido intervalo, mas já voltamos. E quem quiser participar do programa será muito bem-vindo. Inclusive, eu posso já voltar com a sua pergunta no retorno do intervalo. Liga para cá, 41-3221-6078. Estamos falando sobre ácido úrico e também gota. E qualquer dúvida que você tenha, aproveita a presença do Dr. Roberto, que é reumatologista, e está aqui para te atender, ok? A gente vai, mas a gente volta rapidinho. Não saia daí. Já estamos de volta com o programa Vida em Ação ao vivo para todo o Brasil e o tema agora é ácido úrico. O meu convidado é o Dr. Roberto Antônio Carneiro, médico reumatologista da Sociedade Paranaense de Reumatologia. E eu convido você para participar da entrevista junto comigo, 41-3221-6078. Doutor, continuando o nosso bate-papo sobre ácido úrico, acho que o mais importante é a gente falar em prevenção. De que maneira que as pessoas podem prevenir, inclusive na alimentação. Nós mostramos uma tela, vamos retornar a ela para a gente falar dos alimentos podemos que a gente deve evitar. retornar. Porque se nós ingerirmos mais purinas, nós vamos fazer mais ácido úrico. Então nós temos que ter cuidado com os seguintes elementos. Primeiro, carnes jovens, vitela, frango, peru também está no meio, são as carnes jovens. Agora, praticamente todos aqueles elementos marinhos que vêm, o camarão, a lagosta, viu? A ostra, entendeu? Todos esses elementos, eles são os frutos do mar, são ricos em purinas, que devem ser evitados para que não dê a crise, não é? As bebidas, principalmente fermentadas, entre elas a cerveja, que a cerveja é rica em purinas. Classicamente, quando se descrevia um paciente com gota, era obeso, gordo, obeso, baixinho, hipertenso, calvo, e cervejeiro, tomador de cerveja. Daí pior então, isso provocava úrico, né? muito ácido. Então, esses elementos, alimentos que nós falamos, devem ser evitados. A gente já vai mostrar quais são os alimentos benéficos, então, para quem tem ácido úrico. Tem algumas verduras também que têm purinas. Viu? Quais seriam, doutor? Couve-flor. Olha. Não é? A couve-flor tem as ervilhas. E você talvez recorde, em relação aos vegetais, havia... No Globo, eles tinham assim, umas tirazinhas e que tinha o Pafúncio. Não sei se recorda, o Pafúncio, que era o homem
que de vez em quando estava com o pé todo enrolado porque ele tinha gota. Tinha gota. E ele tinha gota depois que ele ia na véspera no boteco do João Joca, onde ele comia uma sopa com vários vegetais, veja, né? A ervilha, inclusive repolho. E são tinha super crise de gota. saudáveis, né? Isso é Mas para pra lembrar quem que os tem ácido vegetais úrico, também, Cecílio, vegetais também tem têm que tomar purinas. cuidado. Exatamente, como eu falei, né? São benéficos para outras coisas, mas Claro, para claro. ácido úrico deve ser evitado. Exatamente. Temos mais uma ligação, deixa eu perguntar, quem que está na linha? É Pedro Manuel. Tudo bem, Pedro Manuel, da onde você está nos assistindo? Eu estou assistindo de Belém, estado do Pará. Puxa vida, um beijo, um abraço enorme para todo o povo de Belém aí no Pará. Uma alegria ter você aqui com a gente, viu? Qual que é a sua dúvida para o doutor Roberto? Eu gostaria de saber com o doutor se o ácido úrico só dá nas articulações inferiores e se dão nas articulações superiores e se há impossibilidade de se movimentar. Ok, pode responder, doutor. Espero que Belém seja tão quente como a nossa Curitiba. Espero que seja mais quente lá em Belém, né, nesse horário, chuva gostosa. que é o horário quase o horário da chuva, que nós temos aí toda tarde. Mas é o seguinte, ele pode dar em qualquer articulação. Tem essas articulações dos membros inferiores que são preferenciais. O dedão, o tornozelo e o joelho, sempre numa monoarticular, uma articulação. Mas com o decorrer das crises, ele pode ser poliarticular. Então, pode dar também no cotovelo, pode dar no ombro, pode dar em outras articulações. Mas isso só nas formas poliarticulares crônicas da doença gotosa. Ok, então ficar atento também às outras regiões que pode ser ácido úrico também. Doutor, vamos ver os alimentos benéficos? O que nós devemos ingerir para evitar o ácido úrico? Temos as imagens aí, vamos A primeira mostrar. coisa é manter uma boa hidratação. A água é muito necessária porque nós vamos ajudar a excreção desses cristais de urato. Se nós represarmos o urato, nós podemos ter cólica renal. E a repressão dos uratos pode dar lesão renal, da hipertensão, então, influenciar no diabetes, tem várias coisas. Os alimentos que não têm purinas devem ser usados cuidadosamente também, para evitar a obesidade. Não é isso que deve ser evitado. Temos algumas imagens ali, então, doutor. O ovo, o queijo pode ser consumido, então? Nozes, as frutas. Não tem diretamente uma relação com as purinas. Mas tem proteínas e outros elementos aí que devem ser também cuidadosamente usados, principalmente se a pessoa tem obesidade e hipertensão. Né? Ok, temos mais uma ligação. Quem que está na linha agora? Helena. Oi, Helena, da onde você nos assiste? Do Rio de Janeiro, Rio do bairro de Cavalcante. Janeiro. Aí deve estar calor também, né, Helena? Brasil inteiro. Ai, muito, não tem chovido há dias. Pois é, aqui também, aqui que já era para estar fazendo frio, tá um calor danado. Mas que bom que você ligou, Helena. Qual que é a sua pergunta? É o seguinte, eu tive um problema, fiquei fazendo fisioterapia. Fiz fisioterapia uns 2, 3 anos que eu tive um problema que era do joelho para a coluna, mas o que aconteceu? Uma médica me disse que era o nervo ciático e eu tinha que tomar anti-inflamatório. Eu fiquei boa, mas no meu pé apareceu uns problemas agora. Tem um dedo no pé direito e um dedo no pé esquerdo. Que se eu mexer, quando eu estou andando, principalmente se eu botar sapato de salto, dói. Será que eu estou com esse problema aí da gota? Pode ser, doutor? Helena, é o seguinte, primeiro falar do Rio de Janeiro, onde vivi 50 anos. Morou 50 anos no Rio, 50 anos no doutor? Rio de Janeiro, que eu amo, sou cidadão honorário carioca e sou de Curitiba também. Olha que beleza. Mas eu quero dizer o seguinte para você, o diagnóstico diferencial aí são com doenças tendinosas, de tendões, um bom estudo radiológico, uma boa ultrassonografia, que seu médico naturalmente vai pedir, pode dar o diagnóstico. E não ser gota. Como é que está o seu ácido úrico? É outra coisa interessante de você saber, apesar que nas mulheres, somente 5% delas têm artrite gotosa depois da menopausa. Ok. Falando um pouquinho mais do diagnóstico, doutor, então como que é feito o diagnóstico para o ácido úrico? Em relação à articulação? Em relação, de uma maneira geral, como que as pessoas, através do exame de sangue? Ou tem algum outro tipo de exame? O exame de sangue ele vai dar os níveis do ácido úrico, né, que são importantes. Ele é mais ou menos por volta de 6 miligramas da mulher,
não é? E por 7 a 7,2 miligramas no homem. É o normal. Quer dizer, o ácido úrico alto não quer dizer que a pessoa tenha gota. Pode ter outras doenças. Mas se o ácido úrico vai chegar, por exemplo, a 9, é necessário que a gente faça uma dieta muito estrita, muito restrita, e que também utilize medicamentos para baixar o ácido úrico. Isso é importante. Muito bem, agora nós vamos lá para Aracaju, doutora. A Cristina já está na linha. Tudo bem, Cristina? Oi, tudo bem? Muito obrigada por ter ligado aqui para o nosso programa. Qual que é a sua dúvida? Então, Cecília, é o seguinte, quando eu faço meus exames de sangue, sempre dá uma alteraçãozinha no meu ácido úrico, certo? Aí eu gostaria de saber do doutor se seria interessante eu procurar um reumatologista, no caso. É bom já como prevenção, doutor? Se ela tem um Cristina, pouquinho de ácido úrico? charada minha esposa, uma boa tarde. Naturalmente, o seu clínico, o seu reumatologista, ele vai fazer uma destrinça entre outras patologias. Mas se já tem um pouco de ácido úrico, é bom que tenha, verifique na história familiar, se existe algum componente familiar que já tenha tido ácido úrico, tudo isso é importante. Mas o seu reumatologista, o seu clínico vai orientá-la. Ok, doutor, nosso tempo acabou. O senhor teria conselhos finais para passar para o público que está em casa com esse problema de ácido úrico, rapidamente? Pode dar umas dicas? Em relação ao ácido úrico, eu acho que a pessoa deve, além da dieta, quando tem um aumento de purinas do sangue, sabemos que a dieta é muito importante. Outra coisa é a ingestão da água, manter uma boa diurese para evitar que os cristais de uratos eles se acumulem no rim. Muito obrigada, doutor Roberto. Uma alegria receber o senhor aqui no nosso programa. Será sempre bem-vindo. Até uma próxima oportunidade.